Gênesis capítulo 19. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Bem, o capítulo 19, como você sabe, ele complementa a história iniciada no 18. E diz assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E, vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Veja o que eu falei no anterior. Se você pegar o início do 19, o versículo 1, você vai ver que ele coincide com o versículo 2, 1 e 2 do 18. Então veja bem, se o Abraão reverenciou os 3, Ló reverenciou os 2. Então, sinal de que não tinha diferença entre eles. O que nós vamos entender é que os personagens do 19 são equivalentes aos personagens do 18. Não existe diferença entre eles. Verso 2, E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, que é a prática comum, né? E de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite, porque eles foram para lá para ver a situação, né? E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. Veja, a mesma situação do anterior. O Abraão também pegou, colocou pão, eles sentaram, eles comeram, né? Ali fizeram bolos, e aqui também eles chegaram, fizeram ali uma comida, comeram. Então veja bem, esses anjos aqui, eles estão em forma humana. 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Olha só o que acontece. Esses cidadãos vieram os 2. Ló recebeu no mesmo estilo que Abraão recebeu os 3. Ele recebeu, convidou, falou: não, nós vamos passar a noite na rua, né? Porque eles queriam ver. Agora eles pararam, sentaram, comeram. Você percebe que eles comeram pão sem levedura. E isso aqui é algo interessante, porque somente Deus recebia algo sem levedura, sem o fermento no caso. Então, se você fosse colocar como Deus o do capítulo anterior, esses daqui também tiveram reverência e comeram pão sem levedura. Sabe que o levedo é o fermento e a exigência de Deus. Aí o que acontece? Eles cercaram a casa e diz que todos os varões são os homens de Sodoma. E vieram de todos os bairros, porque eles sabiam que tinha gente nova na cidade. A informação foi passando. Eu vou explicar por que isso. 5. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Veja bem, os varões de Sodoma e de Gomorra, daquelas cidades, principalmente Sodoma e Gomorra, eles tinham a prática que é abominável perante o Senhor, que é a prática do sexo anal, que é chamado de sodomia. Sendo que a palavra sodomia, ela só surge após Sodoma. Porque em Sodoma era tão grande essa prática do coito anal, que se chama, né? Que passou-se a dar o nome a essa prática de sodomia. E os que praticam tais atos são chamados de sodomitas, que biblicamente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são totalmente reprovados pelo Senhor. E os varões de Sodoma, eles eram sodomitas. E a sodomia, ela tanto é proibida, tanto para com o homem, tanto como para a mulher, porque é contrária à natureza, não foi o plano que Deus criou, você entende muito bem. Deus criou os órgãos sexuais devidos para o relacionamento. Já a região anal não foi preparada para isso. Por isso que você entende que o pecado foi tão grande a ponto de Deus destruir Sodoma e Gomorra, mas 400 anos antes de destruir toda a nação de Canaã. Aí eles falaram assim, nós queremos conhecer. Por quê? Eles fiscalizavam todos que entravam na cidade. Perceba o que eu vou falar. E todos aqueles que entravam na cidade eram forasteiros. E eles deveriam pagar um imposto. Todos que estavam em Sodoma deviam pagar o imposto, senão eles seriam violentados. Então, na verdade, por exemplo, Noé, se Noé habitava em Sodoma, se ele não quisesse participar desse tipo de prática, ele tinha que pagar um imposto.
para justamente não ser violentado. Mas como esses são forasteiros e chegaram, e você entende que se eles eram anjos, eles tinham boa estatura, eles tinham boa aparência, né? Os que ilusionam mais diz que eles eram loiros, de olhos azuis, mas não chega tanto, né? Mas o certo é, eles eram diferentes, forasteiros. Isso despertou a atenção dos varões, não foram das varoas, não, dos varões de Sodoma. E eles foram atrás deles na casa de Ló. Mas eles falaram, nós queremos conhecer. Conhecer, biblicamente, não é conhecer, ver o rosto. Conhecer é ter relacionamento sexual. No caso aqui, eles queriam praticar a sodomia com eles. 6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Quer dizer, ele saiu e fechou a porta. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Olha aqui. Eis que 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bem for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Vamos entender. Parece estranho, sou estranho, né? Um homem oferecer as filhas, virgens, as próprias filhas, para serem abusadas, violentadas, estupradas. Mas na verdade é porque no Oriente Antigo, no costume da época, aquele que recebia uma pessoa debaixo do seu teto, ele se constituía protetor e responsável pela integridade dessa pessoa. Por isso que culturalmente você fala, jamais eu daria minha filha por causa de um marmanjo. Tu ia empurrar o marmanjo para fora, né? Mas aqui é diferente. Ele simplesmente ofereceu as filhas em troca de preservar a integridade física daqueles homens, né? Que eram mensageiros. 9. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Olha só, eles vieram para cima do Ló e falaram, agora a gente não quer mais ele não, que a gente quer você. É o que eu falei mais ou menos. O Ló estava isento, mas ele falou, nós vamos violentar você. E aí eles arremeteram para cima do Ló e também vão arrombar a porta, quer dizer, querem pegar Ló e também os outros. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Aí quer dizer, os anjos pegaram Ló, botaram para dentro de casa e feriram de cegueira aqueles homens. E a partir de então, a situação vai ficar extremamente grave em Sodoma. E aí o Ló vai ter que fugir apressadamente. Então, disseram aqueles varões a Ló, tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Veja que a colocação dos dois é interessante. Ele fala, quem está aqui? Aí fala, teu genro e teus filhos. O Ló não tinha filho. E tuas filhas, ele tinha filhos. E fala mais, e todos quantos tens nesta cidade. Então, se você olhar bem, os anjos apresentam uma característica aqui bem interessante. Porque eles falam assim, você tem que pegar todos os teus que estão aqui. E nós sabemos que os dele eram, na verdade, as filhas, a esposa e o genro, entre aspas. Porque os genros, no caso, não era dali, eles não eram da linhagem de Ló. Então a colocação, ela chama a nossa atenção por alguns aspectos. Primeiro, a fala dos anjos. Será que eles não tinham as informações gerais sobre a vida de Ló? A gente entende que sim, né? Que ele tinha informações em várias áreas. Agora, por que será que ele fala teu genro no singular? Por que ele fala teus filhos no plural, sendo ele não tendo filhos, e tuas filhas? Se eram duas, podia botar genros. E todos quantos tem nessa cidade. Porque é aí o que eu quero chamar a atenção para vocês de um aspecto maior. Quando você pega no 18... os 3 vêm à casa de Abraão, à tenda de Abraão. Aí os 3 simbolizam Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Abraão intercede perante um, por quê? Simboliza as nossas orações intercedendo perante o Senhor. E ainda que a pessoa ache que Deus está injusto, Deus mostra que ele é justo, correto? Aí você entende que os outros 2 foram para Sodoma, simbolizam o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, ok? Então quando ele faz essa colocação,
Ele está simplesmente demonstrando o quê? Que só sairiam daquela cidade aqueles que pertenciam à genealogia de Ló. Então ele fala assim, pega os teus e foge da cidade. Mas quando é que nós vamos verificar os que eram de Ló? Na hora da saída, e automaticamente os que se salvam. Olha aqui no 13, ó. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, agora já é no plural, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Olha só, isso aqui prefigura, e se você tiver um olho bom, aqui prefigura justamente a visão do plano da salvação. Por quê? Você tem a pregação na graça de Deus do Evangelho. E na graça de Deus você tem aqueles que fazem parte dos prudentes e dos imprudentes, que é chamado de igreja fiel e infiel. Então, na verdade, os que vão conseguir sair da cidade, eles são vistos como a parcela fiel. Aqui tem o azeite, que é comparado à parábola das 10 virgens, né? Acho que tem o azeite, tem a prudência. E aqueles que são por zombadores, na verdade, eles vão ficar na tribulação da cidade, embora eles tenham sido convidados a sair, percebe isso? Então os genros de Ló, eles não quiseram ir, eles não levaram a sério a advertência, e eles ficaram. Então foi tido por zombador, o que equivale à parcela imprudente das virgens. Depois eu vou esclarecer mais. 15. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão. Veja bem, para que não pereças na injustiça desta cidade. Então já no outro dia, quando já tinha visto quem sairia ou não, aí ele fala, pega tuas filhas, a tua mulher e sai, porque essa cidade aqui vai perecer. 16. Ele, porém, demorava-se, ele quem? Ló. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhes, olha só, o Senhor misericordioso. E tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. O que nós aprendemos aqui? Que, na verdade, Deus, ele tem mais interesse em salvar do que o homem ser salvo. Porque a eleição, você sabe como é que funciona. Na eleição, não é a pessoa que escolhe a Deus, e sim Deus que escolhe a pessoa. Então os anjos, eles falaram, vocês têm que sair daqui, porque nós não podemos destruir a cidade enquanto vocês não saírem daqui. Qual era a missão? A missão era resgatar Ló e os seus. Então diz que sendo o Senhor misericordioso para com eles, ó, o que nos mostra claramente que Deus foi lá para resgatar os seus eleitos que estavam dentro da cidade. 17. Aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Quer dizer, a região de Sodoma e Gomorra, que eu vou explicar também daqui a pouco. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então eles falaram assim, olha, a gente só pode destruir a cidade quando você sair dali, o que equivale ao arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Mas você percebeu, alguns convidados, não todos, permanecerão dentro do sistema. Isso equivale àqueles que, na verdade, não dão crédito, não dão valor e vão ficar na grande tribulação. Agora você perceba, o sistema Sodoma e Gomorra equivale ao império da besta. E você tem o império da besta, que são os marcados da besta, isso na grande tribulação, e você tem os marcados de Deus. Então, na verdade, esses daqui, que são de Deus, você percebe, eles foram convidados a sair. Ló sai com suas filhas e a mulher. Mas os genros já ficaram. Então os genros que ficam, eles são equiparados àqueles que ficam na parte da grande tribulação. Tem mais. 18. E Ló disse-lhe, assim não, Senhor. Tipo assim não como? Que eu vou para aquele lugar, aquela montanha, não vai dar certo. Ó. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal, e eu morra. Tipo assim, é como se ele ficasse com medo por ser muito próximo da destruição de Sodoma e Gomorra. Aí ele fala, esse mal vai me apanhar.
20. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Aí está entre parênteses assim, não é pequena, para que minha alma viva. Olha só, a questão toda é o seguinte, na relação das cidades são 5. Sodoma, Gomorra, Zeboim, Adimá e Zoar. Na verdade, quando você pega Zoar, Zoar é pequena, que é essa aqui. E como o Ló pediu para ir àquela cidade, ela não será destruída. 21. E disse-lhe, eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade que falaste. Olha, por causa do Ló, e o Ló é sobrinho de Abraão, para mostrar que a descendência de Abraão é abençoada por ele. Aquela cidade não foi destruída porque ele quis ir para ela. 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque, olha só, isso aqui é muito bom, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Olha, tudo cronometrado, não pode cair uma faísca enquanto Ló não estivesse a salvo. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Zoar quer dizer pequena, né? É aquela que nós falamos ali. Aí 23, saiu o sol sobre a terra, amanheceu o dia, quando Ló entrou em Zoar. E quando Ló entra em Zoar, automaticamente vai ficar liberado para Sodoma e Gomorra e Zeboim e Adimá, menos Zoar, serem destruídas. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Vamos entender aqui. Aqui nós temos alguns paralelos. Primeiro, quando fala que o Senhor fez chover enxofre e fogo. Enxofre e fogo é símbolo do inferno. E o inferno é símbolo de enxofre e fogo. Na verdade, o que você tem lá à frente, como símbolo de inferno, enxofre e fogo, parte desse original. Porque é a primeira vez que na Bíblia aparecem esses elementos como sendo ponto de destruição. E diz que fogo e enxofre desceram, diz aqui, fez chover, caiu sobre a cidade. Foi, na verdade, um bombardeio e veio dos céus, diz aqui. Aí no 25, que derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Aí vamos lá, antes de chegar na mulher de Ló, que tem que falar também um pouquinho separado. Olha só, essa visão da destruição de Sodoma e Gomorra, ela equivale às pragas do Egito, se você olhar bem. Por quê? Nas pragas do Egito, as pragas destruíram o Egito, mas o povo de Deus foi guardado. Lembra disso? E quando teve a passagem do anjo da morte, o povo de Deus ficou livre, ok? E aqui, antes da destruição, Deus separou os dele também. No caso, Ló, suas 2 filhas e a esposa. Só que aqui tem um detalhe. Como isso aqui você sabe que nos arremete para a grande tribulação, nós entendemos que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, mas nós entendemos que aqueles que são infiéis ficam na grande tribulação, não é? Tanto é que ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí você tem outro detalhe interessante, o 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E aí nós devemos fazer uma abordagem. Primeiro, vamos falar do sal primeiro, depois a gente fala da mulher de Ló. Primeiro, por que ela se converteu em estátua de sal? Aí todo mundo fala assim, porque ela olhou para trás, mas não é essa a pergunta que eu estou fazendo. Eu estou perguntando por que ela virou estátua de sal e não virou estátua de mármore, de pedra, de gesso, de borracha. Por que sal? Aí você vai entender, porque aquela região ali é a região do Mar Morto, fica ao sul do Mar Morto. E ali se encontram grandes depósitos de sal, grandes salinas. Então, na verdade, por aquela área ser área de grandes concentrações de sal, com as explosões, ela se converteu em quê? Em estátua de sal, se transformou em estátua de sal. E detalhe, hein? Essas figuras ali existem até hoje. Você fazendo uma pesquisa, você vai verificar. Essas figuras naquela região, até hoje, permanecem como estátuas de sal. E não é uma só não, são várias. Porque foram várias as pessoas que tentaram fugir de Sodoma no bombardeio e automaticamente foram estilhaçadas pelo sal, pelas salinas que estavam ali. Então a grande pergunta é, por que ela virou estátua de sal? E a grande resposta é, porque ali havia muitos depósitos
depósitos de sal, muitos e grandes em extensão. Por isso que esse mal acometeu a mulher de Ló. E eu vou falar mais a respeito da outra pergunta. Ela olhou para trás, mas olha só, isso aqui tem que ser chamado muita atenção. Olhar para trás aqui não é que ela simplesmente olhou e endureceu na hora. Olhar para trás é retroceder, entende? Porque a pessoa pensa assim, ela estava lá na frente, ela olhou para trás e converteu-se em sal. Não, não é isso. Se ela estava junto com o Ló e ela olhasse para trás, o Ló estava na mesma distância dela. Seria atingido com o mesmo nível de sal, na mesma proporção, não é isso. Quando fala olhar para trás, é justamente o quê? O sentido da pessoa retroceder, né? É como você pega lá no capítulo 17 aqui do mesmo capítulo, no versículo 17 aqui do capítulo 19, diz assim: aconteceu que tirando-as fora, disse, escapa-te por tua vida. Olha aqui, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Quer dizer, ele estava falando que o olhar para trás era envolver o quê? Envolvido em parar, em retroceder. Então, na verdade, a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela retrocedeu. Por isso que ela foi transformada em estátua de sal, junto com mais um monte de pessoas ali, que também foram acometidas daquele mal. E se você olhar bem isso aqui, quando ela se transforma em estátua de sal, já é uma situação diferente. Por quê? Automaticamente você percebe o quê? Olha essa situação que eu vou colocar aqui. Você entende que aqui tem um grande plano de salvação. Neste plano de salvação você tem a cidade de Sodoma e Gomorra sendo prestes a destruir. Deus resgata o povo dele. Mas dois blasfemam, né? Não querem ficar, o que equivale à parcela que não dá crédito, ok? Já essa outra aqui, ela estava desenvolvendo e voltou para trás. Sabe o que ela significa? Ela significa justamente aqueles que dentro da grande tribulação terão uma parcela no império da besta. Ou seja, aquele que ama a besta, automaticamente eles morrerão dentro do sistema quando Deus derramar os juízos sobre a terra. Então você percebe, ela saiu com Ló, mas ela amava a cidade. Ela amava o sistema daquela cidade. O coração dela amava aquele lugar. Portanto, ela foi convertida em estátua de sal, que é simplesmente mostrando que ela sofre os danos daquele sistema que era o sistema. Então, não confundir. Uma parcela sai, uma outra parcela não crê, e uma outra parcela retrocede, sinal de que na hora da grande tribulação querem adorar a marca da besta. Não confundir, porque os genros torna-se a parcela inconsciente que não valoriza. E essa aqui é a parte consciente que quer voltar, que ama, que lá no Egito, e você vai perceber isso, no deserto, queriam voltar ao Egito para comer os alhos, as cebolas, os pepinos, etc. Então é um grande plano aqui que dá para entender perfeitamente. Passou a marcha, vamos 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. O Abraão acordou, foi ver o que estava acontecendo, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha, quer dizer, aquela fumaça preta, né? Tipo um vulcão. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Veja, Deus se lembrou de Abraão, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Olha só, hein? Aqui diz claramente, é outro ponto muito marcante. Deus lembrou de Abraão e tirou Ló. Por que isso? Porque você vai entender que tudo que nós alcançamos pela fidelidade de Abraão lá atrás. Quando Abraão realizou todas as coisas, ele foi justificado não pelos sacrifícios, mas ele foi justificado pela fé. E através dele diz claramente, serão benditas em ti todas as nações da terra. Ou seja, nós somos descendência de Abraão, como Ló era. Então, pelo amor que Deus tinha a Abraão, tirou Ló do meio da destruição. E automaticamente de Abraão, você vai chegar em Davi, de Davi você chega em Jesus, e Jesus é o nosso Salvador. Isso quer dizer o quê?
nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Lembra disso? Efésios capítulo 2, versículo 8. Aqui simboliza justamente o cuidado de Deus com a descendência de Abraão. E olha que ele se meteu na furada, mas por amor a Abraão, Deus o tirou. 30. E subiu Ló de Zoar, que é pequena, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Agora você entende isso aqui. Eles iam escapar para os montes. Aí o Ló falou, não, eu quero ir para Zoar. Aí depois o anjo preservou a cidade, não destruiu. Aí o Ló saiu de Zoar, porque não queria morar lá, porque estava com medo. Estava com medo de habitar em Zoar, porque os homens de Zoar também não era flor que se cheirassem, né? Nem à toa que estava na lista da destruição. Aí eles foram morar nas montanhas, nas cavernas, com suas filhas. Aí vai surgir um outro grande problema. Por quê? Ele não teria descendência, porque as 2 casariam com quem? Diz assim, então a primogênita disse à menor, nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Tipo assim, quem vai nos engravidar para nós termos filhos? Vem, demos a beber vinho a nosso pai e detemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Olha porque isso aqui é chocante para nós, né? É algo estranho, mas isso aqui é extremamente comum nos povos antigos. Lembrando que aqui também não tinha lei. Não tinha lei ainda. A lei vem com Moisés, que proíbe união entre parentes próximos. Mas veja bem, Ló vai ter filho com as 2 filhas. E aí elas querem ter descendência do pai. E como elas teriam descendência do pai? Através justamente tendo filhos do próprio pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor, vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Vamos parar aqui um pouquinho. A atitude é muito estranha, não é? Mas nós devemos entender o seguinte. Deveria existir 2 nações descendentes de Ló, que nós vamos verificar à frente. A prática delas era uma prática comum no meio daquele povo antigo. Porque quando não se tinha sucessor, você fazia com que o sucessor fosse o seu próprio pai. Por que isso? Porque os filhos não são contados da genealogia do outro. Para ser contado a genealogia de Ló, teria que ser literalmente filho dele. Mesmo que fosse de outros homens, não contaria como filho de Ló. Contaria como filho do camarada lá que engravidou a menina. E aqui não. Necessariamente vão surgir 2 povos. E não tem como fugir dessa realidade. Esses 2 povos na frente são de suma importância para o desenvolvimento histórico e daquela área onde você vai ter o povo de Israel, que serão justamente Moabe e Amon. Veja aqui no versículo 36. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Bem, você deve entender o seguinte. Ben-Ami vem do hebraico, que significa filho do meu povo, que é justamente o nome que é dado aos amonitas. E os amonitas, eles eram pai de uma nação, e você vai ver mais na frente, nós vamos falar, os amonitas estavam situados ao oriente de Israel, assim como Moabe também, porque os moabitas, eles também vão habitar ali. Você pegar no mapa futuro, você vai ver Moabe de baixo para cima, e depois vem Amon. Então, aquele sistema ali seria totalmente voltado para uma organização de nações que Deus tinha controle sobre as tais. Então, na verdade, aqui, quando você pega esse lado, um lado bem bizarro, né? Mas você vê que elas embebedaram. Outra coisa, a pessoa pode falar assim, mas peraí, como é que elas deram bebida e o cara não sentiu? Rapaz, quem já tomou aí porre de vinho, sabe como é que o vinho, outra bebida também, mas o vinho deixa a pessoa completamente lunática, fora. E elas fizeram um jeito do coroa dar um apagão mesmo.
de forma que ele não tinha noção. Agora, se alguém pergunta, mas como é que pode o povo de Deus? Aí você fala, gente, não tinha lei, cada um fazia o que dava na sua cabeça. Essa é a resposta objetiva, fala, a lei veio com Moisés e aqui não existia lei. Mas o certo é, 2 filhos nascem das 2 filhas de Ló, Amon e Moabe serão as nações, respectivamente, herdeiras deste que era também descendente de Abraão. Nós não podemos perder a visão de que as nações eram iniciadas por patriarcas, assim como Abraão, assim como Amon, assim como Moabe, assim como Esaú, assim como Ismael e por aí vai. Mas esse capítulo aqui, que é interessantíssimo, ele mostra o grande zelo de Deus, ele mostra que na verdade Deus tem controle sobre todo o sistema e principalmente apresenta um grande plano de salvação. Capítulo de número 19 de Gênesis.